Na semana passada, senhoras e senhores, eu ocupei essa tribuna para expressar a profunda indignação com o fato denunciado pela imprensa de que o presidente do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão do Ministério da Justiça, que ali está para defender a livre concorrência e a transparência nas ações empresariais. Muito bem, o presidente do CAD, o senhor Vinícius Marques de Carvalho, omitiu em seu currículo ter trabalhado para o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Simão Pedro, já sabendo que isso poderia atrapalhar a aprovação do seu nome pelo Senado para o cargo que hoje ele ocupa. Há um evidente e gravíssimo conflito de interesse, já que ele, no CAD, abriu uma investigação pleiteada pelo seu ex-patrão com o claro intuito de prejudicar o governo do Estado de São Paulo, governado pelo PSDB, e tentar tirar proveito dessa situação. O deputado petista, patrão do presidente do CAD lá no passado, antes mesmo do seu assessor assumir a presidência do CAD, já havia apresentado pedidos de investigação sobre obras do metrô paulista nas gestões do PSDB. E neste ano, o senhor Carvalho fechou com a Siemens um acordo de leniência para investigação de um cartel que supostamente teria atuado em obras do metrô e na companhia de trens metropolitanos nas gestões do PSDB em São Paulo. Ressalvo mais uma vez, como já disse nessa tribuna, o Estado de São Paulo é vítima se houve qualquer cartel atuando no nosso Estado. E nós exigimos, queremos, estamos trabalhando para toda forma de apuração, identificação de culpados se existirem e um eventual ressarcimento de todos os recursos que possam ter gerado os prejuízos ao nosso Estado. E tudo isso que nós dizemos agora aqui é o real descompromisso em oferecer oportunidades para que as pessoas melhorem de vida, exijam seus direitos e enxerguem as intenções por trás de cada ação ou da falta dela no aparelhamento das estruturas de governo, como fazem parte da estratégia petista de se permanecer no poder. Enquanto isso, a imprensa internacional pergunta se o Brasil estragou as oportunidades antes vislumbradas porque simplesmente não fez a lição de casa. O governo federal não fez o básico, não governou. E eu me refiro a uma matéria na revista inglesa The Economist sobre o Brasil, que saiu na semana passada, que deveria servir, aliás, como um exemplo para a presidente Dilma de, quem sabe, um programa de governo. A presidente Dilma, que reclama que os Estados Unidos chegaram a espioná-la, e isso é um fato gravíssimo que todos nós repudiamos, mas a presidente Dilma não explica por que, ao reclamar da espionagem da Petrobras, ela não explica por que a Petrobras comprou uma refinaria no Texas, em Pasadena, por mais de $1 bilhão, $1 bilhão, e não consegue agora repassá-la, nem vendê-la por $100 milhões. A presidente Dilma não explica isso. A outra coisa é meio semelhante como o que acontece hoje na Venezuela, com as desculpas do presidente Nicolás Maduro, quando afirma que não tem papel higiênico, não tem comida, não tem energia e coloca a culpa nos Estados Unidos. Essa é uma culpa dos incompetentes e daqueles que têm viés ideológico míope, na tentativa de iludir o povo pela incompetência das suas respectivas gestões. Eu pergunto, por que os países emergentes, deputado Biar, e logo mais lhe concedo uma parte, por que dentre os países emergentes, o Brasil é o que menos cresce? Continuo aqui na minha atitude socrática de fazer perguntas, e pergunto, por que o Brasil não aproveitou tanto os bilhões de recursos que vieram para o país na forma de investimento nesses últimos anos, e insiste em ações demagógicas ao iludir a população brasileira que sofre pela falta de médicos, ao colocar um programa chamado Mais Médicos, que na verdade importa algumas centenas de médicos e não resolve a falta de planejamento.
da carência de médicos no Brasil? Será que é só depois de 11 anos do governo do PT, do Lula e da presidente Dilma, só que depois de 11 anos que descobriram que faltam médicos no país e que eles não foram competentes para criar ações, para colocar na linha de produção os nossos médicos que são competentes, que se formam nas nossas faculdades de medicina? Pergunto mais, será que essa matéria do Economist não tem uma razão, ao invés de fazer críticas, de chamar à luz da reflexão de todos nós, brasileiros? E continuo aqui na minha linha de perguntas, senhor presidente. Será que é porque os investimentos não existem? Porque o governo muda as regras durante o jogo e com isso cria insegurança jurídica? E as empresas e a iniciativa privada, com isso, fogem dos investimentos? São perguntas que nós deixamos nesse instante aqui ao plenário durante esta nossa fala de protesto, de crítica, mas em defesa do nosso país. E aqui me refiro agora ao ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda, que disse em uma entrevista dias atrás que o governo irá implantar um grande conjunto de investimentos em infraestrutura e com isso o crescimento do país vai continuar por uma década. Ou seja, o que o governo do PT não fez nesses últimos mais de 10 anos, o ministro Mantega passa a prometer agora para os próximos 10 anos. É a velha tática petista de empurrar os problemas com a barriga e vender ilusões. Mas os brasileiros, todos nós brasileiros, não iremos mais cair nessa armadilha. Os brasileiros perceberam que do que lhes foi prometido, muito pouco foi entregue. E confiança e tolerância têm limites. A desaprovação em torno das ações e políticas públicas mostradas pela pesquisa Ibope confirmam isso. Vejam que a presidente Dilma não fala mais do PAC com tanta ênfase. No Fome Zero sequer cita, nem lembra, jogou fora até o retrato do Lula com aquele prato vazio com os talheres no meio. Sumiu o Fome Zero. A transposição do Rio São Francisco, que já dobrou de custo sem que as obras saiam do lugar, e é meio contraditório o que disse o líder do PT há instantes atrás na tribuna, antes da minha fala, em tentar explicar o inexplicável. Cito também a ferrovia Nova Transnordestina, que está atrasada 5 anos, e o projeto maluco do trem-bala, que sequer saiu do papel e cujo leilão já foi adiado por 3 vezes por falta de interessados. Entre eles estão os maiores projetos do PAC. Retrato, portanto, da paralisia do Programa de Ação do Crescimento. O PT agora investe nas privatizações. Isso sim, deputado Ivan Valente. O PT privatiza. Adotou a mesma prática que passou décadas criticando. E agora, quem diria, são as privatizações a tábua de salvação para os investimentos em infraestrutura. Na semana passada, de 2 trechos de rodovias colocados em leilão, em um deles ninguém se interessou. Um fiasco, um fracasso total. Agora, o governo avisa que irá rever os critérios. Anos atrás, o presidente Lula dizia que as privatizações federais eram melhores do que as feitas em São Paulo, pelo governo do PSDB. Mais uma das suas balelas. A diferença se torna cada vez mais nítida. As rodovias privatizadas em São Paulo estão entre as melhores do país. Aliás, pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes, em 20 rodovias de todo o Brasil, coloca que 19 delas estão no estado de São Paulo. E pior, a incompetência do governo em tocar as obras desperta a desconfiança dos investidores e enfraquece as parcerias. Será que, como sócio, o governo cumprirá a sua parte nos investimentos?
Isso talvez explique porque nenhum investidor apareceu no leilão de um dos trechos rodoviários. Você me permite, deputado Duarte Nogueira, uma brevíssima intervenção. E vou além. Alguém já se perguntou por que no leilão de Libra, onde se esperava mais de 40 empresas petrolíferas de todo o país e de todo o mundo, quando foi abrir o processo, todas as empresas americanas e todas as empresas inglesas não apareceram? Será que eles são irresponsáveis no tocante à remuneração dos seus acionistas? Ou eles estão céticos e desconfiados quanto à qualidade jurídica do processo, que foi alterado por um capricho político do presidente Lula, transformando o exitoso processo da Lei Geral do Petróleo, que só fez melhorar a Petrobras, só fez aumentar a produção, e agora a Petrobras patina, perde a produção, gera prejuízo, vale 40% a menos do que valia, e é uma vergonha hoje em relação às empresas petrolíferas de todo o país. E concluo, senhor presidente, dizendo que a verdade é que nestes mais de 10 anos, o PT não foi capaz de fazer o país crescer. Vou fazer umzinho agora aqui, mas ele está sem jogo. Dedicou-se a apoderar-se do Estado, a aparelhar a máquina, a construir uma realidade publicitária irreal para encobrir os seus erros. Vejam, por último, o caso do agronegócio. O país a cada ano colhe a maior safra da sua história e as rodovias estão cada vez piores. Os portos estrangulados, as ferrovias sem investimentos. Se a safra cresce, o mérito é do produtor. O governo só atrapalha. E o custo Brasil, usado para referir aos gargalos que encarecem a produção, na verdade, deve ser chamado custo PT. Eu acredito que o Estado deve fazer aquilo que a iniciativa privada não é capaz de fazer. Mas tudo aquilo que a iniciativa privada for capaz de fazer, melhor do que o Estado, ela deve fazer. E, infelizmente, nem isso o PT tem sido capaz de deixar a iniciativa privada fazer. Muito obrigado pela paciência.